paralelismo extraordinario con el proceso de Brasil. Yo, la primera vez que vine a Brasil, en 2001, empecé a verlo, luego hice una estancia en la Universidad de Sao Paulo y pude constatar un poco estas dimensiones, esa dimensión del consumo, esa dimensión de la pérdida de sustentabilidad de lo democrático, esa intención desde lo político de desmovilizar los movimientos sociales y de alguna manera amortiguarlos, ¿no? Esa nueva entrada a la deuda, ¿no? Esta cosa de pensar, de estar en el gozaréis, ¿no? Esta dimensión es muy preocupante. Es muy preocupante porque es un proceso de la misma manera que el futuro, ¿no? Que el futuro de las sociedades occidentales, nosotros en este momento sí podemos ser el próximo futuro dentro de 10 años de sociedades como la brasileña. Hay que tener mucha atención ahí. Y además hay que trabajarlo metodológicamente, hay que investigarlo, hay que ver qué pasa. Nuestro trabajo como sociólogos, más allá de todo esto, ¿no? Es un trabajo fáctico, real, es un trabajo de investigación, de ver cómo se lo representan las personas, cómo lo sienten, de medirlo macrosociológicamente y de verlo microsociológicamente, ¿no? Este trabajo está pendiente y es necesario. Es necesario desde una sociología no aplicada, sino implicada en el proceso de transformación, ¿no? Y bueno, no sé si me he dejado alguna cosa más. Talvez também aqui tem alguns autores sobre o livro sobre o jovem Einstein. O professor Alex, talvez pudesse dar um resumo do livro, e de 3 ou 4 debates que fizemos a prova das redes sociais. Não, o resumo do livro é impossível. Seria quase que conseguir fazer a análise essa global que a gente tem dificuldade de fazer. Mas a gente teve, como o professor Vicente já falou, teve um debate aqui mais acalorado, vamos dizer assim, estava também logo dos primeiros movimentos, né, das chamadas Jornadas de Junho, e tivemos um recentemente que já não teve tanta audiência, digamos assim, lá na FACED alguns dias atrás. Isso, um pouco na linha, já foi colocado aqui, eu acho que faz pensar sobre essa capacidade de mobilização, de manutenção na rua, enfim, eu acho que o sentimento que eu tenho agora, nesse momento aqui no Brasil, é que há espaços onde aquela efervescência está mantida e há espaços onde a volúpia, pelo menos em termos de extensão, arrefeceu. É uma coisa meio, talvez ainda, pode ser uma impressão, pode estar completamente equivocada, porque na linha essa de não sabemos exatamente onde vai, até onde vai isso, né? Mas eu acho que uma coisa que gostaria talvez colocar um componente aí, a gente tem uma dificuldade para tentar, na linha do paralelismo. O Vitor mencionou algo que foi retomado, mas não diretamente, né? Essa coisa de os momentos aqui e lá, Brasil e Europa, e essas aparentes curvas invertidas, né? A ponto de pensar, a ponto de alguns olhares europeus estarem se voltando para a América Latina como possibilidades de caminho, né? Mas a gente tem, para mim, eu acho que tem um elemento particularmente dificultador da análise do processo no Brasil, que apesar da diminuição, pelo menos dos índices, né, mostrarem uma diminuição dos níveis de desigualdade, diminuição de alguns índices de desemprego, melhoria de uma série de indicadores macro, né? A gente tem sempre que ter um certo cuidado com indicadores macro, mas apesar disso, acho que tem um elemento, claro, tem um elemento territorial que por si só já torna as coisas muito diferentes. Você falar de um movimento, 1 milhão de pessoas nas ruas no Brasil, se a gente pensar em termos, tem o pessoal aí da física, não sei se tem alguém da geografia, né? Se você pensar em termos de dispersão, isso, né? Olhar de cima 1 milhão de pessoas no Brasil vai dar pontos talvez muito distantes.
Você teve concentrações que estavam realmente nos grandes centros urbanos, que foi de onde várias das demandas, né, realmente colocaram as pessoas na rua. Mas tem esse, então, para não usar tanto essa questão da dificuldade de enxergar os paralelos e aprender de lá e cá, para não deixar essa coisa que é tão óbvia, que é a questão do território, talvez uma palavra mais a respeito do aspecto, vamos chamar assim, da desigualdade de partida. Ou seja, o Brasil, uma das coisas que mais chamou atenção e que promoveu uma série de debates internos, vamos dizer assim, naqueles que se envolveram nos movimentos, foi exatamente um momento onde, vamos dizer assim, atores de pontos sociais totalmente contraditórios se encontraram na rua, algumas vezes de forma conflitiva, né, dentro do próprio movimento, né? As bandeiras rasgadas, a extrema esquerda com a extrema direita, todos berrando aparentemente, né, pelo menos os meios de comunicação pareciam nisso, na verdade não eram isso. Se pudesse falar um pouquinho sobre essa questão do elemento de desigualdade social na Espanha, essa desigualdade de partida, né? Você estava falando, por exemplo, do sistema de saúde que era um dos melhores que está se desmontando, ou seja, me parece que tem um elemento aí que, de ponto de partida que torna os caminhos ou as sequências, né, ou a direção, a tentativa de apontar para algumas continuidades um pouco distintas. Só retomando, apesar da maioria dos índices Brasil ainda tem desigualdades, né, pontos muito distantes entre pessoas que vão se encontrar na rua, entre sujeitos que estão participando de alguma forma. Então, se pudesse esclarecer um pouquinho só essa questão, essa condição de partida da sociedade espanhola em termos de desigualdade, acho que pode... Só queria, se me permite, nós assistimos sexta-feira, vários aqui, em Santiago do Chile, no Congresso Continental de Sociologia, a palestra do professor Boaventura, do Souza Santos, do professor Jantar, etc. E o que eu me lembro da palestra, foi mencionado, é algo muito interessante, ele começa mostrando que há uma extra-institucionalidade, falando no mundo, né, uma extra-institucionalidade de parte tem poder, então ele deu alguns exemplos que o Bauman também usa do drone, uma dronificação da política, o Guantánamo, ou uma série de questões extrajudiciais que estão ocorrendo, né? E por outro lado, essa institucionalidade dos que estão protestando também de diferentes maneiras. E, bom, foi uma longa palestra, mas no final, o que eu achei muito interessante é que ele diz que é preciso, estão ocorrendo dois movimentos. Né? Um movimento de configuração desses movimentos, no sentido, um pouco mostrando um contra-exemplo do seu Occupy New York, que praticamente não consegue, se recusa a fazer qualquer aliança com o mundo da política, né? Em contrapartida a talvez possíveis diálogos, né? No caso brasileiro, eu acho que certamente quem foi despistado certamente foram todos os partidos políticos. Houve dois movimentos interessantes, um que é forças de direita tentaram fazer uma recuperação, centrando muito na questão da corrupção, e por outro lado, o governo federal entrou, a presidente falando, depois recebendo os jovens, etc. E me surpreendi lendo o livro do Castells, no prefácio que ele escreve em 20 de julho. O Castells falava que de 90 países onde teria havido tais movimentos, muito apoiados em redes sociais também, o único no qual o governo central, de algum modo, tentou escutar os jovens foi no Brasil. A nós nos orgulhou e também nos surpreendeu. Há vozes distantes, que os alunos mais jovens estão dizendo que foi besteira, muito bem. Mas, finalmente, o Boaventura fala um outro processo, que é um processo de reconfiguração, e aí nós, conversando, bom, que essa reconfiguração, que seja muita reconfiguração da política e do Estado, ou seja, a capacidade que esse Estado teria em absorver ou incorporar ou dar vazão a essas inúmeras reivindicações,
E exatamente o que a gente estava vivendo lá, o paradoxo latino-americano, onde teve Venezuela, Brasil, Argentina, Equador, Bolívia, pelo menos países que têm políticas sociais inclusivas, onde houve claramente uma redução da desigualdade, houve um aumento da capacidade de compra dos setores assalariados, de pouca renda, embora os setores dominantes continuem, o Capitão falou disso outro dia, com alto, praticamente o mesmo percentual de renda apropriada, mas os estudos do IPE mostram que houve um aumento de 40 milhões de novos. É uma pergunta que nós colocávamos, há um paradoxo interessante. E aí talvez a disjuntiva em relação ao caso desses países europeus, exatamente, será que esses países inclusivos conseguirão incorporar a política? No final, a questão seria como redefinir o conceito de política para além dos partidos, mas combinando, talvez, fora da democracia participativa, democracia representativa e participativa. Né? Agora, nessa reconfiguração, e aí eu acho que tem um exemplo que mostra que esses jovens, algumas pesquisas que mostraram, foram feitas durante os jovens, durante as manifestações, eu me lembro, sintetizando, os jovens metade deles eram empregados, já estavam estudando, não era uma população de despossuídos na sua maioria, mas havia. E aí eu acho que existe um eco, né, existe uma brecha que teria entre 5 a 8 milhões, ou seja, 20% da população de idade de estar no segundo grau, 15 a 20 anos, estão fora do segundo grau e estão fora do mercado de trabalho formal. Talvez estejam pelo seu estudo. Né? O que eu, na Europa, mas também eu vi lá um filmes, por exemplo, educador, senador, né? Na Argentina, lá eles falavam da geração Nini. Nem estudo, nem trabalho. Pelo que eu pude ver na televisão, no jornal, etc., eu acho que uma parte desse pessoal estava nas ruas. E aqui eu acho que tem uma pergunta interessante, ou se também a maioria era um jovem, ou não um jovem, havia um grupo de saqueadores, né, de saqueio, que, bom, parece que foi uma parte instrumentalizada, do crime organizado, que pagava uma diária, outra, talvez por alguns partidos de direito, não sei. Mas havia um outro setor, que eu vou chamei de depredadores, nós tivemos juntos, e aí a pergunta que eu coloco, para você responder, é por que tanta raiva? Os colegas nossos, os sindicatos professores, os sindicatos progressistas, viram na frente, assim, quebrarem os carros deles. Estavam na direção e quebraram. E eu perguntei, quem são os jovens? Os jovens, os médicos. Então, haja aí o que podemos chamar de uma privação relativa no setor da juventude brasileira, que mesmo em momentos de alto emprego, os empregos brasileiros praticamente se reduziu a 4 ou 5, né, uma taxa normal. Agora, na faixa de jovens, o desemprego é relativamente maior. Então aí teria alguma semelhança e alguma diferença. Vou mais trazer as palavras do povo. Ele estará aqui como professor convidado do colégio, na Escola de Altos Estudos, estamos preparando. Assim, por favor. Boa tarde, sou o Miguel. Confesso que não percebi muita coisa porque não falo espanhol. Eu acompanho, estou estudando mestrado em antropologia e acompanho o bloco de lutas aqui de Porto Alegre. Então, uma das coisas muito recorrentes nas assembleias, aliás, é uma coisa que eles têm muito claro, eles sempre tiveram claro, é que estão contra o Estado que não serve aos seus interesses, está completamente capturado pelos interesses da burguesia do grande capital. Mas, como dar volta a isso é onde a coisa fica complicada. Como ter um Estado que não seja capturado
pelo grande capital. Tirando as pessoas, mudando as pessoas que lá estão, sempre há, por exemplo, que foram sendo vistos pelo mundo afora, que volta a se repetir, o Estado volta a sendo capturado pelo grande capital. Agora a questão é, por que insistir nesse sistema? É uma das coisas que tem que debater. Por que insistir nesse sistema onde recorrentemente o Estado vai sempre, infalivelmente, ser capturado? É apenas uma questão de tempo e mudar as pessoas. Vai sempre ser capturado pelo grande capital. Porque o grande problema, de acordo com eles, é o grande capital. O grande problema surge de tudo que o grande capital impõe ao Estado e as pessoas que lá estão dirigindo o Estado começam a servir esse grande capital. Então, daí surgem, claro, diversos debates, mas sintetizando é mais ou menos isso. Eu também pergunto, como se sai disso? Por que insistir nesse sistema? Obrigado. Uma última pergunta que temos tempo. Boa tarde, Cláudio Costa. O professor José Vicente tocou agora no ponto desses grupos que atuam a partir de uma tática de ação direta e justifica-se da parte deles em reciprocidade a uma suposta violência institucional, ou seja, baixo investimento em políticas públicas, saúde, educação, que foi uma tônica das manifestações aqui no Brasil. Gostaria de saber do senhor, até porque na Europa também, até porque esses grupos, como por exemplo os Black Blocs, têm sua origem nos anos 80, na luta pela reunificação alemã, aquele negócio todo. E eu gostaria de saber do senhor até que ponto, se o senhor entende que esse tipo de ação direta contra capitalista, enfim, ela pode se justificar como um mecanismo de contrabalanço ou de equilíbrio da relação sociedade-Estado. Justifico na afirmação do professor Castells, nesse último livro dele, Rede de Indignações, que ele comenta nesse prefácio acerca do Brasil ter sido o único país em que o governo central ele dialogou com a sociedade acerca dessas demandas, né? Até que ponto esses movimentos de ação direta também não foram preponderantes nessa postura do governo central de dialogar, ou se somente manifestações, né, seriam suficientes, como foram, por exemplo, em outros países, no entender do professor Castells. Ou seja, até onde se justifica a ação direta como um mecanismo de contrabalanceamento dessa relação sociedade-Estado, dessa relação conflituosa sociedade-Estado. Agora, creio que terminamos e podemos encerrar às 4. No, ¿qué puedo decir? Muchas de las preguntas que se plantean acá son reflexivas y como vemos no tenemos respuesta. Y esto sigue siendo un sistema autónomo que se sigue alimentando de todas sus interacciones y que obviamente no podemos predecir qué es lo que va a ocurrir. Lo único que podemos esperar es que lo que ocurra sean cambios. Que sean cambios, ¿no? que troque la visión, ¿no? Porque lo que aquí está en juego es, y es lo que ha salido muchas veces acá, hay una paradoja de esto que está allí, que habla de la búsqueda de la igualdad, pero manteniendo las identidades. Y yo creo que lo más rico que ha tenido este sistema, o este movimiento que empezó en España, pero también vino acompañado de lo que había pasado en la primavera árabe un poco, y de lo que después se extendió. Yo tuve la oportunidad de estas cosas que al año siguiente tuve que ir a Londres, y también estuve en la acampada de la Catedral de San Paul, y era bastante interesante porque lo que se estaba viendo era esto, ¿no? Y lo que hablaba allá de las pequeñas comunidades. Yo creo que eso es lo importante, porque esas pequeñas comunidades hablan de
pero que lo más importante es que se mantengan ciertas identidades. Es decir, yo quiero ser igual en derechos, pero seguir siendo el que soy con mi identidad, ¿no? Como que se me respete quién soy, cómo soy, qué es lo que pienso y cómo puedo buscar la forma en ese cambio de información, cambio de opinión, cambio con la interacción conmigo y otros, y los otros conmigo, puede emerger eso de que nosotros llamamos lo real, ¿no? Yo creo que ese es el reto que tenemos enfrente, bueno, Charlie, como dice. Gracias. Bueno, pues muy rápidamente, el proceso instituyente está ahí, es una dimensión abierta, ¿no? nueva y necesaria. De alguna manera, cuando algo es necesario e imposible, hay que cambiar las reglas del juego. Pues yo creo que es lo que está pasando, ¿no? Y están produciéndose alianzas nuevas y te estás encontrando con compañeros de viaje que nunca habías pensado que podían estar contigo en la calle. Mi experiencia en el 15M, en la ciudad de la que vengo, Valencia, fue extraordinaria. La primera manifestación me llegó a través de un club de judo en el que trabajo y, bueno, y practico, y tenemos un lugar completamente distinto a mis otras aficiones más ciudadanas, más implicadas. La convocatoria me llegó por este lado, ¿no? Esa manifestación me ilusionó muchísimo porque de repente no vi a los manifestantes profesionales, no me encontraba a mis amigos, me encontraba a gente joven que no conocía, ¿no? Y además me ilusionó muchísimo porque se manifestaban sin saber manifestarse. Pues por ejemplo no se manifestaban para parecer que eran muchos, ¿no? Iban apretados, ¿no? Y además hicieron una cosa que los manifestantes profesionales no hacemos, ¿no? Y es que cuando acaba la manifestación se quedaron y siguieron hablando, en fin, y eso me dio a entender efectivamente que estaba en juego ya, que había aparecido otro sector materialmente desposeído, el precarizado, pero también pero con un capital cultural, con unos medios de conocimiento altísimos, ¿no? Y que era precisamente la que posibilita toda su relación y todo su uso de las redes sociales, ¿no? Lo que permite. Estos son los nuevos compañeros de viaje, ¿no? La desigualdad está ahí, ellos están reclamando, ¿no? Esa reconstrucción de los derechos fundamentales, pero esa reclamación en un momento de conflicto tan agudo y de desposesión y de agresión tan brutal, ¿no? Como la que el proceso de regulación neoliberal está llevando adelante en Europa y particularmente en Europa del Sur, se convierte en algo revolucionario. Este es el espacio de la reinvención de la política y el espacio de nuevos compañeros de viaje que sabremos y tendremos que trabajar y pensarnos todos juntos. Muchas gracias. Queria muito agradecer ao professor José Manuel Rodrigues, ao João Carlos Mondrag. Quer dizer que esses textos, junto com todos os outros, vão sair numa coleção de livros Estudos Avançados em Ciências Humanidades, que daí passa a publicar a partir de março, 4 livros. Tá? E queria convidá-los para 2 ciclos de cinema no dia 15, terça-feira, o ciclo de cinema chinês, As Flores de Jardim. No mesmo dia, isso será às 14h. E às 16h30, organizar o Frederico e seus amigos, a continuação do ciclo de cinema africano com o filme A Infância Roubada. E no dia 17, quinta-feira, queremos convidá-lo para a continuidade do ciclo de estudos com a professora Denise Jardim e com o próprio Frederico, Mário Alves Cabral, da Guiné-Bissau, estuda mestrado em Sociologia conosco, sobre etnicidade, cidadania e conflitos. E queria convidá-los também para uma palestra do ciclo Universidade do Futuro, Autonomia, que fazemos junto com a DURG, que será no dia 31, sobre Universidade e Empreendedorismo, a professora Michele Souza da Química, o vice-reitor Luiz C. Jockerman e o diretor da Escola de Engenharia, Luiz Carlos Pinto da Silva. E no dia 1º de novembro, o presidente do INETO, João Jornada, de Física, sobre autonomia e inovação, e continuaremos. Muito obrigado. Querem visitar a exposição, visitem e assinem. Vamos sortear uma passagem para a